Bom dia! Bom dia, meu amado, minha amada. Eu, pastor Elias Porto, eu saudo aos meus amados irmãos e irmãs na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu amado, eu estou com a minha Bíblia aberta no livro de 1 Reis, capítulo 13. Eu vou ler do versículo 11 em diante, mas antes eu quero te falar algo que está antes do versículo 11. Por exemplo, no capítulo 13, mas está no capítulo 13, aonde diz o seguinte: Deus ele enviou um homem de Deus para profetizar contra o altar de Jeroboão, meu amado. Então, presta atenção. Deus enviou este profeta, este homem de Deus, mas nesta cidade existia, lá em Betel, existia um profeta velho, e que este profeta, ele fez de tudo e acabou destruindo a vida do homem de Deus. Veja só, este profeta, ele foi enviado para profetizar contra o altar de Jeroboão em Betel. E quando ele chegou, ele fez o trabalho dele. Depois que ele fez o trabalho dele, o rei, tudo como Deus havia mandado, o rei lhe disse ao homem de Deus: vamos comigo para casa, e conforta-te, e dar-te-ei um presente. Está no versículo 7. Porém o homem de Deus disse ao rei: ainda que me desse metade da tua casa, não iria contigo, nem comeria pão, nem bebia água neste lugar. Porque assim me ordenou o Senhor pela sua palavra, dizendo: não comerás pão, nem beberás água, e não voltarás pelo caminho por onde vieste. Então, meu amado, para você ver o quanto é importante você viver, obedecer a palavra de Deus. Aí no versículo 11 diz o seguinte: e morava em Betel um velho profeta, e vieram seus filhos e contaram-lhe tudo o que o homem de Deus fizera àquela cidade em Betel, bem como as palavras que dissera ao rei, tudo contra o seu pai. E disse-lhes seu pai: por que caminhos ele se foi? E seus filhos lhe mostraram o caminho, por onde o homem de Deus havia que viria, por onde o caminho fora o homem. E disseram-lhe seu pai: por que caminho ele se foi? E seus filhos lhe mostraram o caminho, por onde fora o homem de Deus que viera de Judá. Então disse a seus filhos: albardai-me um jumento. E albardaram-lhe um jumento, no qual ele montou e foi atrás do homem de Deus. Achando-o assentado debaixo de um carvalhal, disse-lhe: és tu o homem de Deus que vieste de Judá? Ele disse: eu sou. Então ele disse: vem comigo à minha casa e come pão. Porém ele disse: não posso voltar contigo, nem entrarei contigo, em tão pouco comerei pão, nem beberei água neste lugar. Porém me foi mandado pela palavra do Senhor: ali não comerás pão, nem beberás água, nem voltarás pelo caminho por onde vieste. E ele lhe disse também: eu sou profeta, como tu. E um anjo me falou por ordem do Senhor, dizendo: faz voltar contigo a tua casa, para que coma pão e beba água. Porém, mentiu. Meu amado, ele já tinha recusado a metade da casa do rei. Não tinha por que ele voltar através de uma mentira. Deus não é homem para que minta. Deus não é Deus de confusão. Então, se Deus tinha dado uma ordem para ele, ele não ia dar outra ordem a um outro profeta que já estava velho. Assim voltou com ele e comeu em sua casa, bebeu água. Sucedeu que, estando eles à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta que tinha feito voltar, e clamou ao homem de Deus que viera de Judá, dizendo: assim diz o Senhor, porquanto foste rebelde à ordem do Senhor,
e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te manda, voltaste e comeste pão e bebeste água no lugar de que o Senhor te dissera, não comerás pão, nem beberás água. O teu cadáver não entrará no sepulcro de teus pais. E sucedeu que depois que comeu pão, bebeu, albardou o seu jumento para o profeta que fez voltar. Este então se foi, porém um leão encontrou no caminho e o matou. E o seu cadáver ficou estendido no caminho, e o jumento estava parado junto a ele, como também o leão estava junto do cadáver. Vou parar por aqui, entendeu? Para você ter uma ideia de que com Deus não se brinca, com Deus não se zomba, nós temos que obedecer a palavra de Deus, fazer valer o que Deus ele tem falado para nós, meu amado. Meu amado, Deus não diz na tua palavra que tu tem que fazer uma oferta X ou Y para que ele possa fazer assim e assim na tua vida. Não. Não está escrito isso, meu amado. Deus quer que tu viva a palavra dele, que tu cumpra os mandamentos que ele te manda, que tu obedeça às ordens do Senhor. É isso que Deus ele quer, meu amado. Deus ele não quer que tu venha a obedecer palavra de ninguém dizendo que é de Deus, irmão. Meu irmão, lê a Bíblia. Lê a Bíblia. Sai disso, irmão. Tu não precisa fazer nenhum tipo de voto para que Deus possa te dar em troca deste voto o que tu esteja precisando. Irmão, obedece. A Bíblia diz, buscai em primeiro lugar o reino do céu, e as outras coisas, elas serão acrescentadas. Então, meu amado, vamos buscar o reino do céu. Paulo já diz, viver é para Cristo, morrer é lucro. Eu vou fazer uma oração por você, para que Deus possa agir na tua vida, para que Deus possa abrir a tua mente, abrir o teu coração, abrir os teus olhos. Ó Deus Todo-Poderoso, Pai querido, Pai amado, Deus maravilhoso, Deus santo, Deus soberano, Deus de poder. Pai, Tu és o Deus que tudo pode. Tu és o Deus do impossível, Pai. Tu és o Deus que traz à existência o que não existe. Tu és o Deus que ergue do pó o desvalido, Pai, e do monturo o necessitado. Pai, Tu és santo, Pai, Tu és soberano, Tu és Senhor. Tu és digno de toda adoração, Pai. Pai, eu te peço em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Apaga, meu Pai, essa imagem, esta fixação, esta lavagem cerebral, meu Pai, que foi feita neste homem, nesta mulher, dizendo que para que Tu possa abençoá-lo, Pai, ele tem que fazer um voto contigo, Pai. E com maior o voto, maior a bênção que Tu tem para ele, Pai. Mas o voto que Tu quer, meu Pai, é o coração dele e o espírito dele quebrantado. Então, Pai querido, Pai amado, prepara este homem que ouve esta mensagem e que ora conosco neste momento, para que ele venha a obedecer somente a Ti, e ele pare de obedecer o homem, meu amado, porque o homem não tem nada para fazer por nós. Mas Tu sim, Pai. Tu és o Deus que cura, o Deus que salva, o Deus que liberta, o Deus que restaura, o Deus que transforma, o Deus que prospera. Pai querido, Pai amado, vai passando com o Teu poder de vida em vida. Vai operando agora, meu Pai. Lança por terra, meu Pai, as obras malignas que se alojaram no meio desta casa, no meio deste lar, no meio desta família, Pai. Pai, eu te peço, cura esta vida, opera esta vida, lança por terra as dores nas articulações, a tendinite, bursite, artrite, astrose, osteoporose, trombose. Pai querido, Pai amado, derrama fogo do céu e vai queimando o espírito
espírito de doença, o espírito de enfermidade, o espírito de sofrimento, o espírito de dor, o espírito de escassez, o espírito de miséria, o espírito de maldição, todo espírito maligno que não vem de Deus, que seja lançado para fora desta vida, para bem longe. Pai querido, Pai amado, Tu és o Deus Todo-Poderoso. Tu és o médico dos médicos, Tu és o Deus que cura, o Deus que salva, o Deus que liberta, Pai. Meu Deus, visita, meu Pai, este homem que se encontra, Pai, num leito de dor, num hospital ou em casa, meu Pai. Meu Deus, queima, meu Pai, esta bactéria maldita, meu Pai. Queima as doenças crônicas renais, as doenças do coração, a diabetes, a diabetes, o mau colesterol alto, a pressão alta, toda a força do mal, meu Pai, ela seja lançada, meu Pai, para longe desta vida, para distante desta casa, as desordens, as contendas, as desavenças. Pai querido, Pai amado, abençoa esta vida que ora conosco, este homem, esta mulher. Tira, meu Pai, da vida deste homem, desta mulher, a ansiedade, a depressão, todo tipo de sofrimento, Pai. Pai querido, Pai amado, graças nós te damos por ouvir e responder o nosso clamor, a nossa súplica, a nossa oração. Pai querido, Pai amado, lança por terra todo o sofrimento. Pai, nós te agradecemos na certeza do milagre, na certeza da resposta, para a honra, glória e louvor do teu santo e poderoso nome. Meu amado, minha amada, dá um like aí neste vídeo para nos ajudar. Dá um like. Nos ajuda, nos ajuda. E se você tiver como nos ajudar com alguma oferta, não importa a quantia, seja qual a quantia que for, a nossa chave Pix é 98 984 70 8926. 98 984 70 8926. O Deus do céu, Ele agradece. Meu amado, minha amada, fica com Deus, tenha um excelente dia, na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Amém.